Isso, né? Então, vamos lá, né? Estamos aí com 10 participantes assistindo a aula ao vivo. Nós ficamos na incumbência de falar desses dois livros dos profetas maiores, né? Vocês estão estudando bibliologia, então já estudaram aí as divisões da Bíblia, né? As subdivisões, e sabemos que o Antigo Testamento ele se divide do Pentateuco, né? Dos livros poéticos, históricos e proféticos, sendo que os proféticos eles se subdividem em profetas maiores e profetas menores, tá? Eu, como sempre, gosto de fazer, eu já dei uma olhada nas apostilas de vocês, mas a gente aqui na aula procura sempre seguir um outro roteiro, até porque eu acredito que vocês já estudaram, já leram, e eu acredito que o ensinamento dessa era pós-moderna, o professor ele ganhou um papel diferente, né? Antigamente, na era do giz ainda, que foi a minha era, o professor ele gastava mais tempo passando teoria e menos prática. Hoje, com o avanço da tecnologia, com a criação da internet, então a teoria ficou mais acessível. Então, hoje, o professor, para que a aula se torne mais agradável, ele tem que fazer uma aula bem mais prática, aplicando o que já foi visto na teoria e procurando trazer novas informações para os alunos, né? Então, como eu disse, os profetas maiores, eles são 5 livros da Bíblia, que é Isaías, que vocês já estudaram, né? Eu estive olhando. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses profetas eles são chamados de maiores, não porque a Bíblia está classificando eles como maior, e os outros menores por menos importância, não. Eles são maiores justamente pelo período que eles profetizaram. Vocês leram, e aqui eu vou procurar, eu vou falar aqui da chamada de Jeremias e também da chamada de Ezequiel, e depois a gente vai fazer aqui um resumão dos dois livros. Por quê? Além das profecias serem, no seu conteúdo, no seu objetivo, ter o mesmo objetivo, vamos dizer assim, eles foram contemporâneos, né, de ministério. Então, eles foram chamados de maiores pelo tempo que eles profetizaram, não foi pela importância. Então, tanto Ezequiel como Jeremias, eles tiveram um tempo grande de profecias, né? De ministério, vamos dizer assim, né? Eles passaram muitos anos profetizando. Jeremias, o seu ministério perdurou 40 anos, né? Então, ele começou o seu ministério no ano 626 antes de Cristo e foi até o ano 586 antes de Cristo. E eram contemporâneos os dois, né? Mas eu quero aqui, de forma muito forte, salientar a chamada dos dois, né? Essa chamada de Jeremias, eu quero aqui também deixar à vontade os alunos, tá bom? Na hora que alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, levanta a mão e a gente vai tentar aqui tirar as dúvidas de vocês. Na hora que aparecer uma dúvida, na hora que alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, tá? Mas eu quero começar com vocês, falando aqui, abrir um bate-papo, né? Com vocês acerca da chamada do profeta Jeremias, né? Do ministério de Jeremias, que está no livro de Jeremias, que também é uma diferença
do livro de Jeremias para outros livros proféticos, né? Jeremias ele é o único livro que vai falar um pouco da biografia do escritor. Nós sabemos que quem escreveu, em grande parte, o livro de Jeremias foi o profeta Jeremias, né? E em grande parte, por quê? Porque se fala que parte ele ditou para alguém fazer a transcrição para ele, né? Mas é o único livro profético que, além das profecias, tem também parte da biografia do próprio Jeremias. O seu chamado chama muita atenção pelo fato de que Deus fala com ele de uma forma muito poderosa e diz que escolheu ele desde o ventre da sua mãe. Uma coisa que você vai ouvir falar muito quando se fala de Jeremias é acerca de ele ser chamado do profeta chorão, né? Porque ele foi um profeta que ele se envolveu muito emocionalmente com tudo que estava vivendo, até porque não só ele, acredito que qualquer um que viveu aquele momento, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para o momento, para você poder entender o que você está lendo, principalmente para entender livro profético. Deixa eu dar aqui 2 bizu para vocês. O primeiro, vocês têm que conhecer bastante a história de Israel. Tá? A história de Israel. Por quê? Para que você não se confunda com o que você está estudando. Por exemplo, aqui nós temos 2 profetas que são contemporâneos. Quem estudou Isaías sabe que tem muitos fatos históricos que aconteceram, que está narrado nos livros de Reis, que, por sua vez, está em Crônicas, que são os mesmos acontecimentos. Então, você tem que ter um básico de história de Israel para que você possa entender a fundo os livros proféticos, senão você não compreende. Para que você saiba o que é que você está lendo. Então, você tem que saber o momento do livro, o momento do que os profetas estavam vivendo. Aí vai aguçar demais o entendimento de vocês. E quando se fala de história de Israel, você vai ouvir falar aqui de Judá, né? Esse nome Judá vem da onde? Alguns alunos aí se atrevem a me responder. Alguém? Bora ver como diz no Ceará, se a negada tá ligado mesmo. Alguém de mim? Vocês estão estudando, você já deve ter lido várias vezes esse nome, Judá, como nação mesmo, né? Da onde veio esse nome Judá? Por que o povo de Israel, por hora, é chamado de Judá, essa nação? Alguém aí dos 17 participantes pode me responder? Se você não souber responder... Raimundo, levantou a mão. Vai lá, Raimundo. Eu vou deixar o Raimundo falar aqui. Pode falar, Raimundo. Boa noite, pastor. Pai Senhor. O nome Judá vem da tribo de Judá, né? Que era as 12 tribos de Israel, né? É isso? Sim, vem da tribo de Judá, mas você está estudando, por exemplo, Jeremias, por exemplo, eles têm a profecia sobre a destruição de Judá. Por que não a destruição de Israel? Tanto Jeremias como Ezequiel vai usar esse nome, né? Então, por que o povo aqui está sendo chamado destruição de Judá, né? Não a destruição de Israel. No caso aqui do momento em que eles profetizaram, tanto Jeremias como Ezequiel foram contemporâneos, e por que eles estavam chamando Israel aqui de Judá? Mas Judá vem da tribo de Judá, sim, correto. Tá? Mas para a importância histórica, dentro da história, por que eles aqui estão sendo chamados de Judá?
Olha, eu não Ah, sei responder, não. pronto. Pronto. Alguém sabe? Ninguém sabe responder? Vamos lá, né? Maico, pode falar, Maico. Pastor, eu acredito que seja por causa da porção da tribo que era mencionada como Judá, né? Porque teve uma repartição das tribos. Uma parte ficou com Judá, outra parte ficou Tá no rumo, né? O Maico no tá no rumo. rumo, né? Dá para detalhar mais, Maico? Não. Assim, é que agora eu tô olhando aqui, eu tô no celular, eu não abri aqui direito aqui a pesquisa, tá bem lento. Pronto. Pois Mas vamos eu lá, acho que é deixa eu por conta explicar para dessa vocês. divisão. Vocês não vão esquecer mais disso que eu vou passar para vocês aqui, tá? Quem não entende ou ainda não tem esse conhecimento disso que eu vou falar aqui, vai sempre ficar perdido quando começar a ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, quando ler livros de Reis, de Primeiro Crônicas, vai ficar perdido, não vai ter o entendimento que precisa e a verdadeira compreensão daquilo que o livro está querendo passar, da mensagem que o livro está querendo passar. Você tem que entender, desculpa, é feito da estrada. Você tem que entender que quando Davi morreu, quem assumiu o reino? Salomão. Salomão, ele foi um grande rei que andou segundo os caminhos do seu pai Davi. Inclusive, no que se diz respeito à construção do templo, porque nós sabemos que Davi não pôde construir o templo, vou falar aqui bem rápido, porque nem faz parte aqui da aula, mas para você entender. Então, se eu não explicar isso, fica complicado. Então, Davi não pôde construir o templo, Deus não deixou ele construir o templo, ele queria, tá? Mas ele, tanto é que antes de morrer, ele deu todas as instruções para o seu filho, comprou os materiais que precisava, deixou tudo direitinho, mas ele não pôde. E Salomão, quando assume o reino, ele procura andar no caminho que o seu pai Davi andou, mas parece que não instruiu muito bem o seu filho, Roboão. E quando assume o reino, né, ele, ao invés de atentar, na hora que quiser interromper, pode interromper, fica à vontade, viu? Ele ao invés de atentar para os conselheiros do seu pai, os conselheiros veteranos que seu pai tinha, ele levantou novos conselheiros, e aí os conselheiros antigos pediram que ele diminuísse os impostos do povo, né? Nós sabemos que o povo de Israel são 12 tribos, isso você já sabe, né? São 12 tribos, e que esse imposto fosse diminuído sobre as tribos, né? E os novatos disseram, não, o seu pai ainda cobrava pouco, cobre mais. E aí ele, então, atentou para os novos conselheiros. Isso gerou uma revolta no povo. E um rebelde chamado Jeroboão, quando soube que o povo não estava feliz com o rei, ele aproveitou da oportunidade para dividir o povo. Então, 10 nações foram para um lado e 2 para o outro. Tá? Então, essas 10 nações se criou um outro estado. Foi Israel andou dividido durante um período. Então, se formou Israel com a capital Samaria e Judá com a capital Jerusalém. Então, por isso que quando você lê Ezequiel, Jeremias, você vai ouvir sempre esse nome Judá, que está se referindo às 2 tribos, tá? As 2 tribos que ficaram com Roboão. As 10 tribos acompanharam Jeroboão. As 10 tribos que formaram o estado chamado Israel, com a capital Samaria, essa aí afundou logo ligeiro, que é onde se passou a Jezabel, né? Então, eles apostataram primeiro da fé, se apegaram a deuses estranhos, e eles ficaram pelo caminho logo. A Judá ainda permaneceu, porque você
você deve prestar atenção que os reis de Judá, eles ainda... Aqui e acolá tinha um rei que andava conforme os estatutos do nosso Deus. Então, teve alguns reis ruins, teve Manassés e outros, mas alguns reis, como Josias, né, e outros, Ezequias, então, alguns reis de Judá, eles ainda andaram com Deus, e isso fez com que as duas tribos de Judá ainda perdurasse. E é justamente os livros que nós estamos estudando hoje, eles vão falar justamente do finzinho de Judá, tá? De Judá. Então, ficou compreendido esse nome Judá ou ainda tem alguma dúvida? Porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender mais nada. Alguém tem alguma dúvida? Ficou entendido? Olha que legal. O povo aqui é inteligente, né? Então, todas as vezes que você for ler Judá aqui, você está sabendo que as duas tribos que formaram esse estado, vamos dizer assim. O povo andou dividido, Israel foi dividido, né? Devido a essa falta de sabedoria de Roboão. E esses dois profetas, eles foram contemporâneos justamente ali no finalzinho, tá? No finalzinho, quando foi o declínio do Império Assírio, né? Foi o declínio do Império Assírio e a ascensão do Império Babilônico. Né? Então, é quando Nabucodonosor começa a se sobressair como imperador, né? E eles fizeram vários cercos em Jerusalém, que era a capital de Judá, tá? De Judá, agora eu creio que vocês estão entendendo o que é que eu estou falando, né? Era a capital de Judá, Samaria já tinha virado pó, Israel, o Estado de Israel, que com as 10 tribos já também já estavam cativos. E cada viagem, cada cerco, cada invasão, eles levavam um grupo de homens de Judá cativos, né? E aí nós estamos estudando justamente o finalzinho da existência temporária de Judá, que é quando Nabucodonosor, ele nos anos 600 antes de Cristo, ele invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém, derruba a muralha, derruba o templo, né? E leva cativo, inclusive Daniel também. Daniel foi contemporâneo, que já é um profeta menor, que eu acho que vocês vão estudar, é a próxima matéria de vocês, pelo menos é para ser, e vocês vão estudar os profetas menores. Daniel é o último dos profetas maiores, vocês vão estudar em seguida. Pelo menos eu não vi ele aqui, pastor Diogo, né? Eu não vi na apostila que o senhor me mandou Daniel, mas Daniel, pelo menos na etade, ele é classificado como um profeta maior, né? Mas não está nessa apostila. Pastor Diogo. Ele está, viu? Ele está também, viu? Tá, né? Tá. Já foi dado. Ainda não, que vai dar vai ser o evangelista Tadeu antes. Pronto, tá aí. Vocês vão estudar Daniel. Esses três foram contemporâneos. Obrigado, pastor Diogo. Então, esses três foram contemporâneos, né? Então, foi justamente no finalzinho de Judá que o Senhor, Deus, ele faz um chamado para Jeremias, né? Quem leu os dois livros vai ver que o chamado deles é bem parecido, né? É bem parecido. A diferença qual é? É que Ezequiel é um livro considerado escatológico. Ele é chamado como profeta das visões. Raimundo, pode perguntar, Raimundo. Pastor, eu queria perguntar sobre... Eu estava vendo outro conteúdo justamente sobre o cativo, né? O cativo do povo Babilônia. de Judá, do cativo babilônico. Pronto. A nação de Judá não foi levada assim de repente. No conteúdo que estava vendo, levou cerca de 150 anos, é verdade, para poder ser todo o pessoal levado para o cativeiro. Sim. Foram vários cercos, várias invasões. Cada vez que eles invadiam, eles levavam um grupo de cativo.
né? Agora... Então não foi de repente, né? Levou um período longo, né? Não, e você tocou num assunto muito importante no termo de aplicação, né? Por que não foi de repente? Porque as próprias mensagens, as próprias profecias que você vai ver em Jerusalém, as próprias profecias que você vê em Jeremias e em Ezequiel, que eles dois foram profetas de juízo, né? Inclusive, eles foram alertados por Deus que eles não seriam bem aceitos pelo povo, né? Jeremias ele foi tido como desertor, porque as mensagens deles eram contrárias àquilo que o povo queria ouvir. Até porque havia, no meio deles, uma falsa... uma falsa crença de que nunca Judá poderia chegar ao fim, né? Eles estavam, assim, autoconfiantes na misericórdia de Deus. Então, esse tempo demorou por quê? Acho que foi o Raimundo que perguntou, né? Esse tempo demorou por quê? Porque Deus, ele jamais vai lançar o seu juízo sem oferecer oportunidade de arrependimento. O tempo todo, Jeremias e Ezequiel, eles vão estar sempre lançando o juízo de Deus, tá? As profecias deles são profecias de juízo, mas nunca deixaram de oferecer o arrependimento. Deus nunca vai fechar a porta da misericórdia. Agora, o que não pode, e isso vamos dizer assim, é a mensagem central desses dois livros, desses dois profetas que nós estamos estudando, o que não pode é você confundir a misericórdia de Deus com impunidade. Porque foi isso que estava acontecendo com o povo. Eles estavam vendo o que estava acontecendo, eles estavam vendo o declínio, eles já tinham assistido de camarote o declínio das outras 10 tribos, que a Bíblia vai chamar de Israel, com a capital Samaria. É como se você tivesse já visto o juízo de Deus sobre o seu irmão vizinho da sua casa, mas você, mesmo assim, continuaria com as práticas que eram abominação para Deus. Que o maior pecado deles aqui era o quê? Era deixar de adorar a Deus, de honrar a Deus, principalmente em Jeremias, é muito enfatizado isso, né? Em Jeremias se enfatiza muito isso, porque o povo deixou de andar com Deus para andar com outros deuses estranhos, né? Deixaram a fonte da água viva, né? Para beber outras águas, ou seja, a maior reclamação de Deus, principalmente em Jeremias, é justamente esse abandono que o povo fez com o Deus de Israel. Eles literalmente deram as costas para Deus, e é uma coisa que Deus não aceita, Deus não permite, né? Que Deus ele não aceita ser desonrado, desmoralizado. Mas o povo de Judá, aqui nessa época, eles estavam tão autoconfiantes na misericórdia de Deus que disseram: nós podemos fazer o que a gente fizer. Essas profecias aí não vão acontecer, não, né? Essas profecias lançadas por Jeremias, essas profecias lançadas por Ezequiel, vamos já dar o poder para o Maico, e também vale dizer que a diferença de Jeremias para Ezequiel é que Ezequiel ele é um profeta escatológico, então ele usa muita figura, né? Ele usa muita ilustração, como vocês leram no livro, né? Mas as mensagens têm o mesmo teor, que é o juízo de Deus, tá? Porém, o arrependimento também. E você percebe que, mesmo assim, os dois profetas não deixam também de falar do juízo das outras nações. Eles não profetizam só a destruição de Judá, mas eles também lançam profecias sobre as outras nações também. Maico, pode falar, Maico. Pronto. Pastor, também falando, você falando aí, eu me lembrei
Eu estava vendo hoje de novo um desenhozinho animado, eu acho muito legal aqueles desenhos, do Jonas, do profeta Jonas, né? Porque essa questão do arrependimento, que é uma das reclamações que Jonas faz, né? Quando ele diz que. Só que é lá para frente, né? Os profetas menores. Quando ele diz Jonas que é profeta menor, Nínive, né? né? Isso aí a gente vai ver lá em profeta menor, né? Que fala Com exatamente certeza. dessa confiança na misericórdia, né? Havia essa autoconfiança, né? Havia essa autoconfiança na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é algo grande, praticamente infinita. Porém, ela não pode ser confrontada com... Ela não pode ser usada para afrontar a santidade de Deus. E é isso que o povo de Israel estava fazendo, né? Inclusive, afrontando até os profetas, desmentindo dos profetas, né? Dizendo que aquelas profecias jamais iriam acontecer, porque Deus era misericordioso. Aonde é que o destruíram o templo? Né? Eles achavam que o templo era inviolável, que jamais poderiam tocar no templo, mesmo eles fazendo tudo aquilo que eles estavam fazendo. E aí Deus, ele não aceita ser trocado por nada, né? E aí eu quero aqui, de forma bem prática, aplicar para as nossas vidas hoje. Nós vivemos agora um período, eu posso até fazer uma comparação para nós aqui nessa aula, né? Que nós acabamos de passar um momento agora um pouco parecido. Por quê? O povo de Judá já tinha assistido de camarote a destruição do povo de Israel, com a sua capital Samaria, e mesmo assim continuaram nas práticas pecaminosas contra Deus, não se voltando para Deus. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Daniel, Deus levanta os profetas, e eles então profetizam sobre o pecado deles, profetiza sobre a ira de Deus, o juízo de Deus que está por vir, e eles simplesmente continuam fazendo pouco caso de Deus, sem dar atenção para aquilo que estava sendo falado, para aquilo que está sendo profetizado, mesmo a desgraça acontecendo ao seu redor. Como já foi falado aqui, que não foi da noite para o dia a destruição. Não foi da noite para o dia que as coisas se acabaram. Como não é, Deus não permite. Deus não fecha a porta do arrependimento. É tão interessante, né, que a palavra de Deus ela é clara em dizer que, ainda se um homem proceder mal diante dos meus olhos, e eu lançar toda maldição contra esse homem, mas esse homem vinha a proceder bem, toda maldição que eu falei a ele se tornará em bem. Quer dizer, a ação de Deus ela está ligada diretamente às nossas atitudes. E agora, o que foi que aconteceu? Nós passamos pelo que agora, há uns 2 anos atrás, passamos por uma pandemia. Vivemos um momento de terror. Quem viveu a pandemia sabe o quanto foi difícil, sem poder sair de casa, sem poder ir para a igreja, né? Parentes morrendo e você não poder velar o corpo. Então, foi um verdadeiro terror que aconteceu sobre a humanidade agora há poucos anos atrás. E todos nós tínhamos uma certeza em nós, pelo menos eu tinha, não sei vocês, né? De que após essa pandemia, as coisas mudariam. Após essa pandemia, quem estava afastado ia cuidar de voltar para a igreja, quem estava vivendo aquele cristianismo meia-boca iria voltar para a igreja, até porque os Jeremias e os Ezequiéis de hoje, né, há muito tempo que vem gritando nos microfones, porque Jesus havia dito isso, tá? Que nos últimos tempos aconteceriam sinais. Então, o que foi a pandemia? A pandemia foi um sinal da justiça de Deus. E nós achávamos que isso ia trazer uma mudança. Cadê a mudança? Né? Cadê a transformação? O povo ficou pior. Com toda sinceridade, hoje,
Nós vivemos um momento pior. Tá? E o que é que a gente pode falar hoje como profetas pós-modernos? É que o que espera pela humanidade hoje é o mesmo fim que aconteceu com Israel, lá com Samaria, e com Judá, que ficou deserto. Vocês vão estudar Lamentações, se não estudaram ainda, vão ver que Jeremias ele profetizou sobre os escombros de Israel. Foi onde ele escreveu ali o livro de Lamentações de Jeremias. Né? Então, o fim que essa humanidade aqui vai ter é muito parecido com o fim de Judá. Por quê? Porque está vendo o que está acontecendo, a destruição está na nossa frente, a destruição está no nosso lado e ninguém se arrepende. Cadê o arrependimento que nós esperávamos com a pandemia? Parece que o povo de hoje está com a mesma autoconfiança na misericórdia de Deus que Judá estava nessa época. E os profetas estão gritando, mas eles estão desacreditando, como desacreditaram lá atrás de Noé, lembra? Que Noé disse que Deus iria destruir a terra com água, e por muitos anos ele pregou, mas ninguém deu crédito em Noé. Então, assim como não deram crédito em Noé e não estão dando em nós, também o ministério de Jeremias e de Ezequiel, eles foram um ministério desacreditado. Tanto é que na chamada de Ezequiel, depois você pode ler com mais calma, você vai ver que o próprio Deus já alerta ele. Olha, tu não temas, Ezequiel, tá? Para onde eu estou te enviando. Deus quis dizer para ele, não vão acreditar, não vai ser fácil o teu ministério. Deus também alerta Jeremias, o ministério de vocês não vai ser fácil. Tá? É muito bom você exercer um ministério quando as pessoas te seguem, né? Hoje nós estamos na era dos seguidores, né? Estamos na era dos seguidores, dos pregadores que têm seguidores e até lotam estádios para lhe aplaudir. Já pensou ser um Ezequiel da vida, ser um Jeremias da vida, né? Profetizar contra aquilo que o povo queria ouvir e ser um ministério desacreditado e duradouro. Não foi pouco tempo, como eu já disse aqui, Jeremias foi 40 anos. Foram ministérios demorados, mas que nunca tiveram uma credibilidade do povo, mesmo as profecias acontecendo. Vale salientar isso. Mesmo aquilo que eles profetizavam acontecia. Mas o que eles pensavam? Foi sorte. Não foi Deus falando, né? Não foi Deus falando. Alguém levantou a mão, pastor Diogo? Não. O Mike, alguém quer falar? Não. Eu vi alguém. Diga. Me diga uma coisa, assim, com relação à questão hoje que está acontecendo no mundo gospel, em relação à mudança, né, de homens que cantavam hoje, né, estão dizendo que não é homem, agora são mulheres. Sim, em relação às profecias dos profetas, está realmente acontecendo isso? De quais profetas? Dos profetas bíblicos ou dos profetas pós-modernos hoje? Não, dos bíblicos, né? No caso, os bíblicos, né? Maiores. A gente percebe hoje essa mudança. E é interessante que a mentalidade deles estão com a consciência cauterizada, o coração totalmente endurecido, né? Em relação à questão dessas mudanças, né? Como JA, né? Agora não é mais JA, é ela, dela, né? Agora não é mais o outro cantor também, que também disse que não, ele reconheceu, e segundo eles, que a religião pressionou aquilo que Deus já tinha colocado no coração deles, em ser mulheres. Isso, não só esse caso concreto, pastor Diogo, que você está colocando, mas como um todo. Eu já vou aqui generalizar um todo do que a gente vê acontecendo hoje, porque, veja bem, Israel aqui
eles não estavam dizendo que não queriam mais saber de Deus, não. Você está entendendo? Não é isso. Na verdade, eles estavam adulterando aquilo que era de Deus. Eles não se diziam contrário a Deus, que eles não queriam mais saber de Deus. Na verdade, eles queriam mudar aquilo que não pode ser mudado, né? Então, foi por esse motivo que Deus trouxe a destruição sobre Judá. Eles queriam oferecer no templo sacrifício para Deus, mas também para outros deuses. Eles queriam se chegar para Deus e para outros deuses. Como hoje, fatos como esses aí é gerado por esse entendimento que está na cabeça de muita gente. É por isso que hoje já nasceu igreja dos homossexuais, igreja... Refúgio, né, no caso. Pronto, né? Então, esse tipo de entendimento que estava, esse espírito demoníaco, né? Você vê que ele já não trabalha, não é só de hoje, já faz tempo. Tá? Porque é muito mais fácil você enganar o povo com uma falsa aproximação de Deus, tá? Do que você chegar e dizer, não, abandone Deus. Não, né? Então, essa prática usada pelo diabo para afastar o homem do centro da vontade de Deus, ela já vem aí desde do fim de Judá, através da destruição de Nabucodonosor em Babilônia, e é o que vai trazer a destruição novamente hoje. Né? É o que vai trazer, porque Deus ele não muda. Deus não muda. Deus ele é o mesmo Deus. Tá? E a adoração a ele também não pode mudar. E a forma de servir a ele também não pode ser mudada. Né? Hoje, eu vou tocar numa ferida aqui forte agora. Né? Não sei nem se eu vou ser expulso aí do curso, entendeu? Se não vão me querer mais. Né? Mas eu vou tocar numa ferida grande aqui. Com todo respeito aos nossos jovens, à nossa juventude, eu fui presidente de jovem 10 anos, eu sou defensor de que a igreja ela tem que ter uma estratégia, sim, para abraçar a juventude. Tá? A igreja não pode se esquivar disso. Tá? Não podemos tratar os nossos jovens como se trata o círculo de oração, como se trata um grupo de obreiro. Eu acho que eles têm que ter uma atenção especial, sim. Tá? Agora, desvirtuar culto, aqui é a lição que nós estamos estudando hoje. Tá? Que foi que trouxe destruição sobre Judá e sobre Israel, sobre as outras 10 tribos? Por que Deus levantou Ezequiel e Jeremias para profetizar juízo sobre aquela nação? Porque eles estavam desvirtuando aquilo que era sagrado, aquilo que era de Deus. Não é diferente de hoje, o que estão fazendo dentro dos templos. Né? Culto é culto, show é show. Tá? Então, não pode misturar as coisas. Tá? Culto é cultuar a Deus e a Bíblia diz o que é culto. Tá? O Novo Testamento mesmo, que é mais concentrado para a igreja, já vai dizer o que é um culto. Culto tem louvor, culto tem salmo, culto tem palavra, culto tem oração, né? Culto tem profecia, culto tem ensinamento. E hoje, o que nós estamos vendo aí com esse avanço, né? E aí agora vai doer, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar de mim, nesse avanço da igreja das paredes pretas, né? Que tem desvirtuado o culto, ao meu ponto de vista, eu não sou dono da verdade, tá certo? Mas eu tenho que defender aquilo que a minha consciência acredita. Eu tenho que defender aquilo que eu aprendi com a Bíblia aos longos dos anos estudando a Bíblia. Eu não posso me curvar por um modismo, entendeu? Não posso me curvar por um modismo. Então, eu defendo que os jovens na igreja tenham o seu momento de louvor. Quiser botar até uma luzinha lá no campo, eu sempre digo isso onde eu sou pastor. Quiserem botar uma luzinha aqui, até eu deixo. Não tem problema não para ter o momento de vocês. Mas já tiveram? Agora bora abrir a Bíblia. Vamos dobrar o joelho para orar. Entendeu? E não é isso que a gente está vendo. Estão desvirtuando. Né? O que eu chamo, na verdade, é uma falsa forma de se servir a Deus, de dizer que está servindo a Deus. Agora nós estamos lidando com Deus. E Deus não vai aceitar isso.
Ou nós nos voltamos para a palavra, tá? E Deus está falando. E Deus está usando pessoas para falar, como usou durante 40 anos Jeremias, né? Profetizando, alertando, e aí vinha uma invasão e levava um bocado cativo. E aí, olha, vai vir de novo. Vocês não vão se arrepender? Não. Aí vem a invasão, até que não ficou nada. Aí eu pergunto o seguinte, nós vamos esperar não ficar nada de novo? Né? Nós vamos esperar acontecer a mesma coisa ou nós vamos dar ouvido à voz de Deus e receber o arrependimento que Deus está disposto? Tá? Deus está pronto para poder nos receber e nos perdoar. Né? E nos perdoar. Então, nós precisamos aprender, tirar lições. Eu disse aqui que a aula ia ser bem prática. Tirar lições do que aconteceu. Não falo só com Judá, não. Desde Israel, desde as 10 tribos. De como Deus lidou com esse povo aqui, de como Deus levantou os profetas para alertar, e eles não deram ouvido e nem acreditaram no que estavam vendo. Por quê? Porque a sua mente estava cauterizada. Eles queriam se impor para Deus. Não, nós vamos te adorar, Deus, só se for desse jeito. Se tu quiser, tudo bem. Como se Deus precisasse desse tipo de situação. Né? Mas Deus é soberano. Tá? Nós não somos. Nós não somos soberanos. Né? Então, que nós possamos tirar lições desses 2 livros dos profetas maiores, né? Da chamada, aqui falando para obreiros agora, deixa eu usar uns minutos aqui para os obreiros, né? Que a gente fique atento também, não só ao fator histórico, não só ao juízo que Deus trouxe sobre Judá, mediante as profecias de Jeremias e de Ezequiel de uma forma mais através de visões, de uma forma escatológica, mas com o fim de avisar o povo, de alertar o povo e de tentar conscientizar o povo havia um arrependimento, né? Como também nós devemos prestar atenção no ministério desses 2 homens. Né? Porque quem tem chamada de Deus, caros alunos, ele tem que entender que ele foi alistado para agradar não quem vai lhe ouvir ou quem ele vai apacentar. Eu sei que daqui do nosso curso vão sair pastores, se já não são pastores, se já não estão dirigindo igrejas, mas vão dirigir. E eu espero muito que vocês, ao estudar o livro desses 2 profetas maiores, Jeremias e Ezequiel, vocês possam atentar muito bem para o chamado, né? Para o chamado dos 2, da forma como Deus chamou, do ministério que Deus entregou na mão deles e, acima de tudo, do sofrimento que isso causou para eles, principalmente para Jeremias, que por isso foi chamado de profeta chorão, porque o ministério dele realmente não foi fácil. Diz aí os estudiosos que no Antigo Testamento, possivelmente, poucos homens tenham sofrido tanto, principalmente o seu estado psicológico, né? Ele profetizou por um período, ele profetizou nu, provavelmente ele deve ter tido algum tipo de distúrbio de ver a situação que ele viu Jerusalém chegar, e ele lembrava da glória de Jerusalém, ele lembrava de tudo que foi na mão de Davi, na mão de Salomão, e via aquilo tudo em ruínas. Então isso aí fez muito mal para Jeremias. Então o ministério, a chamada de Deus, ela é boa. Eu nunca vou dizer que ser chamado por Deus é ruim, né? Mas o chamado, ele tem suas dores, né? Tem suas dores. E quem estudou e está estudando Jeremias sabe do que eu estou dizendo, de como Jeremias sofreu para poder cumprir o seu chamado. Então, o chamado é bom, mas vem o sofrimento, vem a dor.
mas você tem que se portar, nós temos que aprender a se portar como Jeremias e como Ezequiel. Falar aquilo que Deus manda falar, não se preocupar com os aplausos, né? Por exemplo, eu, numa hora dessa, sair contra a tese que eu estou chamando de Igreja das Paredes Pretas, que é a que está arrastando multidão, né? Está arrastando multidões, principalmente da nossa juventude. Então, hoje, você levantar uma voz para falar contrário a uma situação dessa, pode ter certeza que isso não vai trazer fama para você, isso não vai trazer para você algo terreno de recompensa, né? Mas é o nosso dever, Nós temos um chamado, como esses dois grandes profetas de Deus tiveram, e cumprir o seu chamado. Em um momento difícil, onde Israel estava sendo levado para um dos piores dos cativeiros que eles viveram. Inclusive, Deus fala, através de Jeremias, olha, vocês não foram chamados para ser escravos, mas estão sendo escravos, né? Então, passaram 70 anos cativos em Babilônia. Ficaram lá 70 anos justamente por tentar desqualificar aquilo que não poderia ser desqualificado. Tirar do plumo aquilo que Deus tinha colocado. Deus, através dos seus estatutos, ele tinha dito na sua lei de como as coisas deveriam ser feitas, né? E as ordens de Deus, elas foram feitas para ser cumpridas, tanto lá no passado, tanto no ano 600 a.C., quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, como nos dias de hoje. Ainda hoje, nós temos que ser fidedigno à mensagem de Deus e ao nosso chamado, ao nosso ministério. Por mais que isso não te renda uma fama, por mais que isso não te renda agenda para você pregar, né? Porque nem todo mundo vai gostar do que você prega, tá? Quando eu estudo Jeremias, quando eu estudo Ezequiel, é isso que me vem em mente, tá? Eu não posso conduzir o meu ministério em cima daquilo que as pessoas gostam. É claro que a gente não vai sair agredindo ninguém, nós não somos chamados para Deus para agredir alguém, né? Nós somos chamados para apregoar a sua palavra. E muitas das vezes essa palavra, ela... E aí eu até me lembrei agora que Ezequiel, Deus mandou ele comer o rolo, né? Então essa palavra, muitas das vezes, ela não causa o efeito na nossa vida, ou na vida de quem está nos ouvindo, que eles esperam, né? Porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela tem um intuito, que era o mesmo intuito que Deus tinha com as profecias de Jeremias e de Ezequiel, que era gerar no povo arrependimento. Deus não queria levar o povo cativo, não. Deus não queria a destruição, nunca quis a destruição de Jerusalém. Deus nunca quis que Jerusalém ficasse deserta como ficou, né? Deus nunca quis que o seu povo ficasse 70 anos sob o domínio do cativeiro em Babilônia. Isso nunca foi a vontade de Deus. Porque nós, assim como nós temos assim essa certeza de uma misericórdia absoluta, nós também temos uma certeza que não é verdade relacionada à vontade de Deus, né? Não, a vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus sempre prevalece. Eu não sei se vocês já ouviram esse ditado, mas esse ditado ele não é verdadeiro. Quando você vai para a Bíblia, quando você estuda a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, tá? E dentro do que nós estamos estudando nos dois livros, de Ezequiel e de Jeremias, você vai ver que as ações de Deus, mesmo as profecias ditas, elas foram acontecendo porque o comportamento do povo não mudava. É como se Deus... É como um pai, é como a gente está dizendo, menino, se tu não fizer isso, tu vai apanhar. E o menino é tão rebelde que ele faz. Se tu fizer, tu apanha de novo. Ele vai e faz de novo, né? Então, a profecia, mesmo tendo esse teor de justiça,
Mas se houvesse um arrependimento no povo, que era isso que Deus esperava, a história seria outra. Nós estaríamos contando outra história hoje, né? Tanto é uma verdade que Deus deixou eles passarem 70 anos lá, e daqui a pouco vocês vão estudar que vai acontecer a reconstrução, né? Através de Esdras, através de Neemias, através de Zorobabel, né? Ageu. Você vai ver que Deus vai usar esses homens para reconstruir novamente Jerusalém, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo. Por quê? Porque o projeto de Deus nunca é a destruição do seu povo. Mas outra coisa também que a gente aprende aqui nesses profetas, né? Não é porque eu sou povo de Deus que eu estou imune ao seu juízo. Então, era esse pensamento que estava na cabeça do povo de Judá. Não, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Então, nós estamos imunes. Essas destruições nunca vão chegar a nós. Não é porque nós somos povo de Deus que a gente pode fazer o que quer ou agir da maneira que quer. E, principalmente, né? Porque aqui o juízo de Deus está muito focado na situação de que eles desvirtuaram a adoração a Deus, se voltaram para Deus estranho, né? Abandonaram a Deus. O abandono a Deus foi a grande causa. Você pode ler com muita atenção, né? Os 52 capítulos de Jeremias e todos os capítulos de Ezequiel, você pode ler com muita atenção, que você vai ver que a maior reclamação de Deus foi a forma como o povo abandonou a Deus. E não é diferente de hoje, né? Hoje nós vivemos uma época, eu criei até uma frase que eu tenho usado muito hoje nas pregações que eu levo: para Deus, para mim tem que dar, para Deus é se der, né? Então, essa é a forma que nós temos escolhido para servir a Deus hoje, tá? Tudo que é para nós tem que dar, tem que ter. Mas para Deus é se der, se puder. Então, isso é uma forma seríssima de abandono a Deus, né? De abandono a Deus. Porque o que é que nós temos de Deus hoje na terra? A sua obra. A sua obra. Aqui o povo tinha abandonado a Deus, dado as costas para Deus, e o juízo de Deus não deixou de vir sobre eles. E hoje nós, mesmo com toda essa bagagem de história que nós temos, né? Inclusive estamos estudando hoje, toda essa bagagem que nós temos, mesmo assim nós insistimos no mesmo erro, de forma diferente. Mas é nítido o abandono a Deus hoje, o abandono à obra de Deus, a falta de honra por aquilo que é de Deus, né? Com o discurso de sempre que não dá, né? Botando Deus sempre no final da fila. E pode ter certeza, não é porque nós somos povo de Deus que Deus ele vai aceitar esse tipo de atitude da nossa parte. Ele não aceitou do povo de Israel, que é a menina dos olhos de Deus, povo escolhido por Deus, né? Povo que Deus tem um compromisso com ele. Deus não aceitou e permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, né? Cercou Jerusalém várias vezes e levou todo o povo de Israel cativo para a Babilônia, e lá ficaram 70 anos. Alguém levantou a mão, eu acho que foi a Lúcia. Quem levantou a mão? Foi Lúcia? Rapaz, Luiz, rapaz, perdão, Luiz. Problema não, pastor. Pode ser. Pai do Senhor. Pastor, me diga uma coisa. Naquela época, quando o povo de Israel pecava, Deus trazia o juízo de outras nações para castigá-lo, não é isso? Isso. A Bíblia fala assim: nos tempos de hoje, nesse século XXI que nós vivemos, qual seria mais ou menos o juízo de Deus para nós, povo seu que não faz a sua obra com dedicação? Amém? Luiz, não é muito diferente, não. Nós somos subjugados. Nós somos subjugados. Olha, eu não sei se vocês já pararam para imaginar
Qual é a nação hoje no meio dos gentios de Deus? É a sua igreja. Quem é a igreja? A igreja é aquela que Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja ela é uma instituição poderosa. A igreja ela é aquela instituição que foi levantada por Deus para dominar e não para ser dominada. Tá? Para influenciar e não ser influenciada. E hoje, o que é que nós observamos? Que o povo de Deus, como igreja, muitas das vezes, ele continua sendo subjugado. Ele continua sendo enfraquecido. E, às vezes, até humilhado pelo ímpio. Por não atentar por essas mesmas coisas que Judá não atentou nos tempos antigos. Deus fazia com que eles fossem subjugados pelos outros povos. Tá? Não é diferente hoje. Hoje eu vejo a igreja de Cristo, muitas das vezes, subjugada pelo ímpio. Subjugada pelo mal, enfraquecida, coisas que não é para ser. A igreja é aquela que aonde chega, tá? Ela chega para ter o domínio, ela chega para transformar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje eu sou pastor de Poranga, né? Eu sou pastor de Poranga, que, se vocês não sabem, é a cidade que tem mais macumbeiro no Ceará. Mais macumbeiro no Ceará. Nós estamos 2 anos trabalhando lá. Né? 2 anos trabalhando lá. Já tem mudado alguma coisa para a glória de Deus, mas mesmo assim, a gente percebe que ainda há um domínio na cidade do mal, sabe? Quem tem dom espiritual, quem tem discernimento de Deus, vê que aquela cidade ela foi subjugada pelo mal. Para você entender uma coisa, hoje a sede hoje nós temos lá a sede, mais 8 congregações, né? Hoje. A sede onde nós ficamos lá, os cultos dá 60 pessoas, 70 pessoas. Quando eu cheguei lá, dava 3, 4, 5. Aí, pastor, que maravilha! 70 pessoas, que já é um avanço grande para a cidade lá. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá tem um salão de macumba, que quando dá pouca gente, dá 100 pessoas. Tá? Eu estou respondendo a pergunta do Luiz. O que é que acontece quando a igreja ela começa a desvirtuar? Ela começa a ter práticas que não é para ter. Porque não, nós somos o povo de Deus, nós temos a proteção de Deus, então nós somos o bambambam e nunca vai acontecer nada, nunca vamos perder nosso espaço, nunca vamos perder a batalha. Isso é um engano. Além de ter o nome de povo de Deus, é isso que eles tinham que ter aprendido aqui em Judá, nós temos que aprender que, além de ser povo de Deus, nós temos que aprender a andar com Deus e a obedecer aquilo que Deus ordena. Porque senão acontece como lá. Tá? Você não vê 100 pessoas lá hoje em Poranga dentro de uma igreja, difícil. Mas um terreiro de macumba tem. O que é isso? É a igreja sendo subjugada ao mal. Entendeu? E claro, se nós nos arrependermos, o que é que diz em Jeremias? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei o seu clamor, sararei a sua terra. Então, a justiça de Deus está, mesmo sendo povo, mesmo nós como igreja sendo povo de Deus, está sobre nós, está. Mas, da mesma forma, a porta do arrependimento está aberta. Né? Eu espero ter respondido a pergunta do Luiz. Amém, meu pastor. Benção. Meus irmãos, nós estamos aí 10 horas e 45 minutos. Eu quero pedir Raimundo Santiago. Vamos responder o Raimundo. Vai, Raimundo. Vou fazer uma pergunta para o pastor aqui bem rapidinho. Né? Pode perguntar, Raimundo. Se mais alguém quiser perguntar, pode perguntar, gente. Eu tenho aqui, eu estou em viagem, mas eu não posso deixar ninguém aí na dúvida. Se eu puder tirar, a gente tira. Sobre os 2 livros que nós estamos lendo, né? Dessa apostila, Sim. Que é a aula de hoje, que é profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, né? Sim. No livro do profeta Ezequiel, tem uma passagem que é muito conhecida. Todos nós já conhecemos e pregamos, né?
Geralmente a pessoa está procurando essa passagem, que é no livro de Ezequiel, capítulo 37, que é a visão Vale, do Vale do Seco, né? Vale dos Ossos Secos. Essa visão que esse profeta teve, ele já estava no cativo ou foi antes do cativeiro? Do capítulo 37, 37 de Ezequiel. o ministério de Ezequiel, Raimundo, né? Ele Isso. praticamente foi dentro do cativeiro. Viu? Todo o ministério de Ezequiel ele estava no cativeiro. Jeremias foi quem profetizou nas ruínas de Jerusalém. Eu estava vendo um pastor pregar, estava vendo a pregação, ele disse que essa profecia ele tinha profetizado antes de ser levado para o cativeiro, né? É por isso que eu estou perguntando. Não, a profecia de Ezequiel, o ministério de Ezequiel praticamente foi exercido todo no cativeiro. Tá? Todo no cativeiro. Estou falando sobre a profecia do capítulo 37. Isso, Vale do... isso. O ministério de Ezequiel já foi exercido Judá em cativeiro. Né? Aquela visão que ele tem dos vales dos ossos secos. Então, ali você sabe que... Eu não vou falar aqui do que representa a visão, porque você sabe. Né? Mas tanto é que você vê que a própria profecia, o que é que ela diz? Pode esses ossos voltar a viver? Olha, então, é uma prova teológica de que eles estavam no cativeiro. Né? Sim. Entendeu? Amém, entendi. Pode esses ossos voltar a viver? Então, o estado deles, que eles estavam, era em estado de cativeiro. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Pastor Diogo, apareça para mim, por favor. Eu quero aqui pedir perdão pela correria, pessoal. Eu queria estar na minha casa essa hora, tá? Eu queria estar na minha casa essa hora, mas nós pastoreamos, como eu já disse, além de ser 9 congregações, elas estão distribuídas em 4 cidades diferentes, né? Então, hoje, eu e a pastora, a nossa vida mais é na estrada, dando assistência no campo, nas congregações, e eu pensava que daria certo de eu estar na minha casa essa hora e ter tomado um banho, tá bem cheirosinho. Não dá para sentir cheiro aí do outro lado, mas pelo menos eu queria estar cheirosinho para passar uma aula para vocês com bem calma, né? Mas não foi possível. E eu peço perdão. Vamos ver se da outra vez a gente vai estar em casa e com certeza a gente tem uma situação melhor de passar uma aula melhor para vocês. A pastora Dilaí, né? Tá levantando a mão aqui. Vamos deixar ela fazer a pergunta? Pai do Senhor, boa noite. Pai do Senhor, boa noite. O pastor Misael, deixa eu lhe estou falando aí dessas pessoas que brincam, né, com Deus, né? Não faz o que Deus quer, né? Eles acham que é da maneira deles, né? Que é do jeito que eles querem. E aí uma coisa que o senhor falou muito importante, que eu achei assim muito interessante, foi o senhor falou que para mim tudo dá, para Deus só se tiver tempo, né? Para mim tem que dar, para Deus só se der. Só se der, pois é, isso é uma realidade que nós estamos vendo isso muito. Nós estamos vendo isso muito no meio do povo de Deus, né? Aí a pergunta que eu quero fazer ao senhor, nem sempre Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender e alcançar as misericórdias dele. Porque, às vezes, a morte chega. Ou Deus sempre dá a oportunidade da pessoa de se arrepender e Jesus vem com as misericórdias dele. Vamos ser fiel aqui a Jeremias e Ezequiel, né? Vou pegar a sua pergunta e responder dentro das profecias que tanto Ezequiel como Jeremias profetizaram, sempre vieram acompanhados de uma oportunidade, pastora,
de arrependimento, né? E se a gente contextualizar isso dentro da Bíblia, Deus nunca mandou um juízo sem oportunidade de arrependimento. Se a gente observar, né, lá em Noé mesmo, Deus não mandou, Deus estava irado, né? Deus estava irado com a situação que estava acontecendo sobre a terra. Mas você vê que não foi... Deus poderia fazer com que Noé construísse aquela arca em dias? Poderia, mas ele não fez. Por quê? Porque ele queria justamente dar essa oportunidade de arrependimento, né? Se você for contextualizar em toda a Bíblia, você vai ver que não existiu juízo de Deus sem oportunidade de arrependimento. E mais, quando o arrependimento vem, Deus muda o percurso da coisa, né? Foi falado em Jonas aqui hoje, né? Jonas, sobre Nínive. Jonas... Isso, mas é porque assim, ó, meu marido, ele contou uma história de uma certa, acho que era moça, era senhora, que ela era evangélica, só que ela se afastou, né, dos caminhos do Senhor, se afastou de Deus, foi fazer tudo que não era agradável aos olhos do Senhor. E, no final de tudo, ela pegou uma enfermidade, e dessa enfermidade foi para o leito, e do leito o Senhor levou ela. Ela não teve a oportunidade de Pronto, mas aí, pastora, sabe o que é que eu entendo? Sabe que eu entendo que ela já estava queimando a oportunidade aí, viu? Pois é. Ela já vem de outro, ela já é tipo assim, isso aí não foi a última coisa que ela fez, né? Então, muitas das vezes, o que acontece? Deus dá a oportunidade, e a pessoa não cumpre com Deus, isso, né? Exatamente. A senhora lembra que eu lhe falei de um rapaz que atropelou uma criança e matou na porã? Me lembro. Pronto, deixa eu lhe falar aqui bem ligeirinho a situação. Eu fui visitar esse rapaz, ele estava a 30 e poucos quilômetros dentro do mato, numa casa, né? Olha esse testemunho aqui para os alunos também. Esse rapaz, ele pegou um carroçal lá numa D20, e outra D20 passou, levantou a poeira, ele não viu a moto, ele bateu numa moto e matou uma criança, não sei se era 7 ou era 8 anos, né? A criança morreu e ele se evadiu do local, botaram fogo na D20 dele, ele se escondeu lá no mato, mais de 40 quilômetros para dentro do mato, e Deus colocou no meu coração de eu visitar esse rapaz. Eu peguei a moto, me taquei dentro do mato, pegando informação, e achei ele dentro do mato. Mas no meio do caminho, Deus falou comigo. Deus disse assim para mim, olha, aliança. Eu digo, aliança, Deus? Aliança. Eu digo, aliança como ele? Quebra de aliança. Aí eu entendi o recado de Deus. Tá? Isso aqui explica o que a senhora está falando. Quando chegou lá, eu comecei a conversar com ele, comecei a falar de Deus para ele, e eu disse para ele assim, olha, eu não vou falar o nome dele aqui, que a gente disse assim, olha, rapaz, eu quando vinha no meio do caminho, e o que eu vou dizer aqui, eu não entendi direito, mas Deus me mandou falar algo para você, e quando eu falar, você vai entender porque é que Deus está falando. E você vai entender por que essas coisas estão te acontecendo, por que isso aconteceu na tua vida. Deus me falou sobre quebra de aliança. Quando eu falo isso, ele começou a chorar. O homem se derreteu em choro. Ele já tinha passado por um momento difícil, ele me contou depois de uma situação que ele viveu, não tão grave como essa, porque essa daí foi assim, a gota d'água, tanto é que ele não tem condição de ficar na poranga mais, ele vai ter que ir embora, né? Mas ele tinha passado por uma situação difícil e ele prometeu, ele fez uma aliança com Deus, que se Deus tirasse ele daquela situação, que ele iria servir a Deus com fidelidade. Só que ele não cumpriu o que ele prometeu para Deus. E eu tenho certeza que essa moça da história aí, ela teve sim uma oportunidade de fazer as coisas direita para Deus e ela não cumpriu. Aí é o seguinte, perdeu o crédito, aí quando a justiça vem, acabou. É como a história lá da arca, a porta tinha fechado, mas não ficaram batendo na porta depois? A pergunta é, a porta abriu depois? Não. Por quê? Porque a oportunidade do arrependimento já tinha passado. Pois é. Amém, pastora? Assim acontece com esse povo, né? Que não entende. É verdade.
Tá bom, amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pastor Diogo, muito obrigado pelo convite, tá? Eu espero ter dado aí um pouco de contribuição para os alunos, ter ajudado, né? De alguma forma, os alunos do Ceifa. Um abraço para todos vocês. Continuem indo aí com os estudos de vocês, né? Eu que fiz meu bacharelado no Ceifa e conheço um pouco, né, da história do Ceifa. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam grandes homens de Deus, não só de teoria, tá bom? Mas de prática, que vocês não conheçam somente a história do que se passou com Jeremias, com Ezequiel, que vocês não saibam somente explicar o que é um profeta maior, o que é bibliologia, mas que, acima de tudo, vocês possam tomar como exemplo o ministério de Jeremias, o ministério de Ezequiel e apliquem nas vossas vidas, porque o cenário que nós vivemos hoje não é muito diferente do cenário que eles estavam vivendo naquela época, 600 anos antes de Cristo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Diogo. Nós que agradecemos. Pouca não, meu pastor. Grande experiência e grande conhecimento que todos nós hoje obtemos através não só da teoria, mas da prática, né? Cada experiência desses grandes profetas tiveram. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua pessoa e todos os nossos alunos que estão envolvidos, né, de buscar esse conhecimento, de buscar não só o conhecimento, mas a prática do conhecimento. Você tendo conhecimento e praticando conhecimento, você tem sabedoria. É assim que eu gosto de dizer. Muito obrigado, meu pastor. Ore por nós, nos abençoando. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, que sempre é bom falar da Tua palavra, Senhor. Sempre é bom estudar a Tua palavra. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele nos mostra o caminho que devemos andar. A Tua palavra diz que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, Pai, que nós nunca venhamos fazer com que esse versículo se cumpra na nossa vida. É para isso que estudamos e estamos aqui. Então, que cada aluno do curso possa adquirir conhecimento cada dia mais. E como nós temos enfatizado tanto aqui, Senhor, não simplesmente o conhecimento teórico, mas que esse conhecimento teórico ele possa virar uma prática na vida de cada um e que nós possamos melhorar como igreja, como seres humanos, como foi falado aqui, meu Pai, está na hora da tua igreja parar de ser subjugada. Assim como Nabucodonosor subjugou o teu povo, e não é para ser subjugado, mas muitas das vezes, Pai, por não atentarmos para as tuas profecias, para aquilo que o Senhor nos fala, acabamos sendo subjugados pelo ímpio. Mas o Senhor não quer isso para nós. Então, que nós possamos praticar aquilo que conhecemos e estar sempre livre, não sendo dominado, mas dominando como manda a tua palavra. Muito obrigado, abençoa a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe. Sim, meu pastor. Paz do Senhor para todos. Uma ótima noite de sono. Amém. Para vocês, né? Para mim é estrada. Ai, Jesus. Que Deus te guarde, proteja. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Pai do Senhor.